Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou. E muito. A história agora é outra. Temos novas formas de aprender, de viver, trabalhar e cuidar. Convivemos com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 50 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Acesse unisa.br e saiba mais. Olá, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa webinar, ao nosso segundo encontro deste ano, né? Nos encontramos em junho, dia 30 de junho, para quem não conseguiu participar, né? A nossa discussão foi psicopedagogia no Brasil, os desafios da clínica e da instituição, é só localizar no YouTube. E hoje o nosso segundo encontro, dando continuidade à conversa. Então é uma alegria receber vocês aqui. Nós temos aqui na listinha, eu já encontrei hoje, né, psicopedagogas e psicopedagogos formados aqui pelo curso, pela Unisa, que eu tive a alegria de acompanhar, e hoje já todo mundo aí na sua caminhada terapêutica ou aprimorando a prática pedagógica. E também nós temos aqui convidados, pessoas que talvez queiram entender um pouquinho mais de psicopedagogia. Enfim, né? Eu sou muito grata pela presença virtual aqui ao vivo e depois, como em outras situações, a palestra, a live vai ficar guardada, salva direitinho lá no link e provavelmente dentro, né, de umas 24 horas, isso já vai estar disponível. A equipe aqui que faz o nosso apoio me avisa. Então, quem tem meu contato, né, pode mandar um recadinho, mas eu sempre costumo colocar o link das gravações lá no Instagram, tá bom? Então, acabei esquecendo de pôr aqui na tela, mas o meu contato de Instagram é @AlinePerce, então é fácil pelo sobrenome de achar. Enfim, então é muito bom estar aqui para a nossa conversa, né? Olha só, tem professores também aqui, que bacana. Estou vendo aqui os recadinhos, né? Que são várias coisas para monitorar. Aqui a nossa tela, o grupo que está chegando, os recadinhos, mas que bom. Chegou aqui também, né? Uma professora se identificou, que legal. Então, nós temos aqui cursistas da Ativa, né, os cursistas do curso de graduação em psicopedagogia da Unisa, da pós, os formandos, enfim, que bom. A nossa conversa hoje, então, é em continuidade, como eu estava dizendo. Nós temos um objetivo aqui bem importante, junto com a nossa conversa reflexiva, né, para pensar que a psicopedagogia também é convidar, né, vocês que já nos conhecem a nos ajudar contando do curso aqui da Unisa para os colegas. Essa é uma live aqui do curso presencial, mas nós temos também o curso na modalidade institucional, né? Aliás, desculpa, na modalidade EAD, que eu ia comentar, né, que a psicopedagogia clínica e institucional. Às vezes ela aparece, né, como um aviso psicopedagogia, mas a nossa carga horária é robusta, né, de pós-graduação, são 624 horas, tanto no presencial quanto na modalidade EAD, na coordenação do EAD da professora Vera Ponciano, e eu aqui, Aline Perce, com vocês no presencial, né, e nós vamos transitando nas aulas, e às vezes aparece, como eu estava dizendo, mais o nome inicial psicopedagogia, mas a nossa carga horária comporta habilitação clínica e institucional. A gente vai falar disso também aqui, tá bom? Estou olhando os recadinhos, que legal, né? Tenho aqui o grupo que já se formou faz um tempo. Um abraço, ver todo mundo aqui mandando uma força para o nosso encontro.
mais uma questão que eu já comentei na live anterior e agora estou retomando. Pensando a psicopedagogia, a nossa conversa ela vai hoje passar pela institucional, pela clínica, institucional e clínica, mas de um outro recorte, né? No nosso encontro 1, nós tratamos de pensar as características da mediação psicopedagógica clínica institucional, algumas questões específicas de cada abordagem, elas não são abordagens iguais. Tem gente que fala, na prática é tudo igual. Não é. A essência teórica de literatura global, sim. O olhar do psicopedagogo, né, enquanto sujeito integral, sim. Mas a ação é bem distinta, porque a gente conversou no outro encontro e hoje eu retomo, daqui a pouco que a gente entrar na próxima página do slide, que eu ainda estou aqui na página de apresentação, nós vamos retomar. Então, lá naquele encontro de Web 1, nós falamos como se organiza a clínica, como se organiza a instituição, quais são os eixos de trabalho principal de cada lugar. Hoje é uma continuidade, mas daí pensando de forma mais específica. Por isso, o nosso título é o Fazer Psicopedagógico, é o mão na massa, né? Prevenir, avaliar e intervir. Essas palavras não foram escolhidas de forma aleatória, elas têm bastante sentido, né? Como a gente pensa sempre uma abordagem sócio-histórica, as palavras têm sentido, quem fala, o espaço de onde fala também, então não foram escolhidas só para título. Nós vamos puxar daqui a pouco, prevenir de onde vem, onde que se encaixa, embora pareça uma coisa bacana que cabe em todo lugar, realmente é legal, mas o prevenir está bem pertinho da instituição. Avaliar e intervir, a gente tem um caráter muito forte na clínica, vamos tratar disso, tá? Agora, o que eu quero retomar até para os nossos convidados e convidadas que ainda não conhecem o curso e para quem em algum momento puder contar do nosso curso para os colegas. Aqui hoje o nosso encontro é pensando um pouquinho no curso de pós-graduação, que ele tem 624 horas, como eu comentei, tanto na carga horária presencial quanto na EAD. O que nós vamos organizando de forma diferente é porque o estágio clínico na modalidade presencial, ele é feito na clínica comunitária da Unisa, né? No EAD ele tem um caráter de horário igual, mas ele é organizado de outra forma, porque ele pega o Brasil todo, então a gente não teria como fazer na clínica, né, aqui como faz o presencial. E também a gente não poderia fazer diferente para quem mora em São Paulo e para quem está no restante do Brasil. Então, o caráter de estágio na modalidade EAD é diferente à mediação, não a carga horária, tá? Às vezes vocês me perguntam isso, então tem essa questão que é bem importante e também tem uma questão de custos, né? A gente sabe que os valores dos cursos de EAD, eles têm um pouco de diferença para menos, porque é um outro caráter, uma outra organização. Tá bom? Então, no presencial, a gente tem esse diferencial. Então, para quem mora em São Paulo e consegue se organizar, né, para estudar no presencial, o curso acontece às terças e quintas, a aula começando às 19, indo até às 22, tá? Porque daí a gente se organiza. Eu sei que todo mundo quer chegar logo em casa, vai pegar a condução, então a gente, todo mundo adulto, leva o seu lanchinho e a gente não faz aquela pausa maior para intervalo, para que a gente consiga, né, no lugar de 23 horas, poder sair 22, até para acolher nesse pós-pandemia também, todo mundo que acostumou ficar em casa, ter aula no híbrido, ou a aula, né, no ao vivo de casa, e também para acolher a correria, né? Nós temos um curso que acolhe muito quem vem da pedagogia das licenciaturas, também da psicologia, fonoaudiologia e serviço social. Mas a gente tem um público grande que vem da educação, então a gente sabe como é que é, os acúmulos de cargas horárias. Então a gente tem essa organização de finalizar as aulas 22, né? Com complementação de horário com as nossas atividades, as nossas práticas, para que a condução, o retorno de cada um seja adequado, tá? São Paulo com trânsito, tudo isso a gente se organiza assim. O nosso estágio, como eu estava contando, na modalidade presencial, ele se organiza acolhendo as famílias que se inscrevem na clínica comunitária, daí nós fazemos, isso é uma ação minha de coordenação, de agrupar por idade, né? Não agrupamentos de queixa, mas por idade, para que os nossos cursistas possam finalizar o curso atendendo, né, no real. E na modalidade
modalidade EAD, o aluno, o cursista, após receber instrução, ele aplica uma oficina psicopedagógica, que a gente vai falar disso também no Avaliar, né? O que é o atendimento no protocolo, o que é um atendimento na oficina, como é que a gente organiza isso, que parece todas as violas no mesmo saco, mas não são, tá? Correto? Então, isso é um panorama, porque a gente quer muito que o curso continue dando certo, então o objetivo das nossas webs é isso, né? Para a gente poder divulgar e falar bem, né? E não é falar bem à toa, porque eu falo bem, mostro a legislação. Então, a gente tem um curso que segue a legislação da ABPP, que é a Associação Brasileira de Psicopedagogia, que exige essa carga horária mínima. Nós temos de Brasil psicopedagogia desde a década de 80, então aí temos bastante tempo de vida aqui de trabalho no Brasil, só que a psicopedagogia é uma área, né, ela não é ciência, é uma área de conhecimento interdisciplinar, que é reconhecida, estamos no CBO, Livro das Profissões, mas não temos regulamentação. Nosso projeto de regulamentação da profissão tramita no Congresso desde 97. Então, até que ele tramite e passe, tem carga horária para todo gosto, tem gente que faz estágio de mentira, gente, vocês sabem como é que é. A psicopedagogia no Brasil, ela não está mais forte do que deveria estar, porque a proliferação exagerada de cursos, sem cuidado, sem controle de aplicação da oficina ou do estágio, isso chega no mercado. Então, hoje tem diploma de psicopedagogo de todo jeito. Como o mercado, e por que eu digo mercado mesmo tendo uma visão, né, muito dentro de uma lógica progressista, mas a gente sabe que no mundo real, né, o capital ainda organiza o nosso modo de trabalhar. E quando eu digo que o mercado organiza, é porque num país de tanta desigualdade, ou você vai fazer um trabalho voluntário, porque daí é a sua organização pessoal, ou você vai atender clinicamente ou prestar uma assessoria. Como é que uma família brasileira paga, né, um atendimento clínico, porque a maioria do atendimento é particular? Né, se organizando financeiramente, que não é fácil, né? A gente vive um momento econômico difícil, então quem tem mais ou menos condição financeira vai procurar o psicopedagogo, porque ele não vai fazer um investimento ali num trabalho clínico semanal sem saber quem é o profissional. E como é que a gente descobre quem é o profissional? Se no mínimo você consegue carimbar o teu relatório, os teus documentos, pensando, né, comercialmente. E daí você fala, Aline, como que isso acontece? Pela BPP, temos o sindicato que é super bacana, bem mais jovem para defender a psicopedagogia, ele nasce lá no Piauí, é uma delícia, está nascendo no Nordeste, né, o nosso sindicato, mas em termos de assinatura, em termos de carimbo de estágio, é muito forte o símbolo da BPP, porque inaugura a psicopedagogia no Brasil desde a década de 80. E por que eu conto tudo isso? Porque a gente, depois de formado, envia, se associa lá, né? Então, uma família, um médico, uma escola que quer saber de onde aquele relatório está vindo, vai localizar o seu número, vai localizar o escaneado do seu diploma, vai olhar sua carga horária, né? Roda também no boca a boca como as coisas acontecem, tá? Então, é muito importante eu contar isso, porque senão a gente parece que quem estuda um pouco mais faz serviço inadequado. Por que eu estou estudando 18 meses, fazendo estágio, fazendo pasta, entregando relatório clínico? Porque é isso que a gente vai fazer na vida real. Então, nós organizamos 13 meses de formação e os últimos 5 meses de atendimento, tá bom? E eu sempre conto que o nosso curso foi inaugurado em 97, então é um curso bem longo e vale a pena a gente poder se encontrar e tirar dúvidas, enfim, tá? Eu acho bem legal falar isso, porque é uma defesa da psicopedagogia, tá? Não é só do curso da Unisa, mas é uma defesa da psicopedagogia. Enquanto não tramitar, que está desde 97 a nossa regulamentação, quem está regulando? Quem está regulando é o mercado. Então, se a gente não cuidar da nossa profissão, não vai funcionar para ninguém. A gente vai ter um psicopedagogo por esquina, formado de forma equivocada e sem atender com qualidade. É isso que a gente não quer para nenhuma profissão, né? Nós queremos ali um comprometimento ético para uma prática assertiva. Então, nós temos um código de ética profissional que vai contar de tudo isso e faz todo sentido, porque senão a gente acaba fazendo uma formação que não, né, distribui essa carga horária e nós não temos psicopedagogia pública ainda, né?
a nossa maior luta de regulamentar, além de cuidar da nossa atividade profissional, é poder colocar a psicopedagogia como política pública, porque ela precisa de uma regulamentação. Então, hoje a gente ainda caminha de fato com a nossa associação, que é a ABPP. Não temos o seio de conselho, porque somos uma área reconhecida e não regulamentada. Então, tudo isso é bom saber para que possamos fazer uma defesa da psicopedagogia que é séria, que não fica laudando criança que isso é crime, né? Não é nem errado, é crime. A gente tem o ato médico, o psicopedagogo faz um levantamento de hipótese e o psicopedagogo bem formado não se estressa com isso, né? Porque o nosso papel de psicopedagogo não é carimbar na testa de nenhuma criança laudo nenhum. Isso o médico vai se organizar, a equipe de neuropsicologia e de psicologia e fonoaudiologia vai se organizar. O nosso papel é acolhimento da queixa, organização com a família, porque na maior parte das vezes, psicopedagogo, no bom sentido, é curva de rio. Por quê? Porque ele é um profissional ligado muito à escola, à queixa pedagógica. E por mais que a queixa às vezes seja pedagógica, é sempre um luto para a família que leva a sério a educação e o desenvolvimento das crianças, uma queixa. Então, na maior parte das vezes, é muito mais tranquilo para a família procurar um psicopedagogo, nem que depois o nosso olhar seja um olhar de encaminhamento para a saúde, para a neurologia, para a psiquiatria, enfim, né? Mas é muito mais tranquilo. Então, o psicopedagogo, ele não precisa desse estresse todo querendo anotar diagnóstico de ninguém, além de ser errado, né? Por quê? Porque nós temos o espaço para o psicopedagogo bem formado garantido, que é acolher, fazer uma boa avaliação, que a gente já, né, na próxima etapa aqui a gente vai discutir avaliação. Uma boa avaliação pedagógica, ela serve de filtro, né? Penso que as nossas cursistas aqui já me ouviram, e quem já está psicopedagogo formado, terapeuta da aprendizagem, já me ouviu falar isso, está até cansado, que uma boa avaliação, ela organiza a ação da família e da escola para cuidar da queixa. E não tem problema algum os encaminhamentos, porque eu sempre digo, quem é o profissional que vai cuidar da queixa escolar? Gente, é o médico que vai fazer lição uma vez, 2 vezes com as crianças? Vai cuidar do trabalho do dia da prova? Não é. É o profissional da psicopedagogia no exercício da ação pedagógica ou da tutoria pedagógica, né? Que tem essa diferença também, ou quando ele está exercendo tutoria, é que vai cuidar do miudinho, do dia a dia. Então, o psicopedagogo que passa pela formação com essa clareza, ele não vai se enrolar aplicando o teste proibido, que, né, tem o que nós podemos, tem o que nós não podemos. Ele não vai entrar em neura, né, para poder pensar tanto nesse viés orgânico e querer anotar alguma coisa. Por quê? Porque quando nós identificamos as queixas, os ruídos orgânicos, que, né, não posso entrar agora pelo tempo, mas vocês já me ouviram muitas lives falar dos 4 níveis de desenvolvimento da aprendizagem: corpo, organismo, inteligência e desejo. Quando a queixa atravessa o organismo, que é essa nossa estrutura herdada biológica, e atravessa a nossa inteligência, que tem tudo a ver com as contribuições da neuro, que a neuro fala lá das habilidades cognitivas, praxias, linguagem, memória, atenção, funções executivas. Ter uma disfunção nisso é o nosso papel, acolher e também encaminhar para os profissionais, que a gente tem as parcerias, a equipe multidisciplinar, tá? Então, às vezes, não encaminhar com medo de perder o cliente é um tiro no pé gigante, porque o seu serviço não vai andar, ainda vai parecer que você que não está sabendo. Então, uma boa avaliação encaminha se tem que encaminhar, compartilha informação, porque no final das contas, o psicopedagogo é o profissional do dia a dia. É ele que orienta a família, ajuda na semana de provas, faz o trabalho ali do conteúdo, né? Faz a reunião escolar. É ele que a criança ou adolescente vai encontrar 1 ou 2 vezes na semana. Então, nós temos que ter esse olhar do coletivo, né? Isso, a Rose fez um comentário aqui, esse olhar, isso até no emocional. E também com bastante clareza, a gente sabe que quando o psicopedagogo faz uma mediação de cunho, né, que a gente está chamando, a Rose contou aqui o conceito de emocional, é porque nós estamos ancorados em que lugar da psicopedagogia para não ter conflito com a psicologia? Qual é o lugar ético? É o lugar
que a psicopedagogia ela é uma interface, como diz a Alicia Fernandes, é interface entre a objetividade, e daí eu puxo organismo e inteligência. Na interface, né, nessa contrapartida da subjetividade, que são as significações de desejo, corpo, que daí desejo e corpo é um pouco, em outras palavras, o que a gente chama de emoções, de afeto. Então, os atravessamentos de afetos, de emoções na aprendizagem, também nós vamos fazer ali a nossa mediação, desde que o ruído, a queixa esteja no aprender. Pode ter um pipi, não, né? Um grande problema. Não está atravessando a escola, não é caso nosso. Então, a gente acolhe a família, de repente, que nos procurou, como eu disse, às vezes é mais confortável procurar o psicopedagogo do que o psiquiatra, o psicólogo, o neuropediatra direto, mas o nosso papel é acolher. Se necessário, faz uma avaliação para ter certeza, mas se na própria entrevista inicial a gente ouve que tem N queixas, inclusive sérias, mas que na escola está caminhando, a gente já sabe que não é nosso cliente. É um cliente realmente para toda essa equipe que eu estou contando. Então, novamente, um profissional da psicopedagogia que se forma nessa visão não vai arrumar confusão com nenhuma outra área, né? E nem vai confundir as estações. Por quê? Ele reconhece que há sim um atravessamento ali dos afetos, mas que traz ruído no aprender. Tem queixa no aprender, é nosso cliente, e às vezes um cliente em parceria, porque tem a escola que está sendo prejudicada do ponto de vista da aprendizagem, mas tem todos os outros âmbitos, e de repente é um trabalho aí multi, né, entre a psicopedagogia, entre a psicologia, tá bom? Então, enfim, é um pouco esse panorama geral, né, que a gente está discutindo aqui, para agora sim, contando toda essa introdução, a gente vai caminhando aqui, que o tempo passa rápido, né? E quem me conhece sabe que eu falo para chuchu, então vamos caminhando para a nossa próxima página, que é uma revisão, pequena revisão da nossa Web 1, porque ela é um ponto de partida, né? E quem me ouve já sabe que eu gosto sempre de organizar aula, palestra, uma conversa pelas ancoragens. Eu acredito muito nas contribuições de David Ausubel, que ele é o famoso teórico que vai falar das ancoragens do conhecimento prévio, que é muito difícil a gente começar a pensar, aprender do nada. Ah, Eline, mas tem um conhecimento que é novo. É, o conhecimento é novo, mas sempre tem um exemplo, tem algum lugarzinho que a gente pode ancorar. É a ideia do degrau, a ideia do trampolim. Como é que a gente pega algo que a gente sabe ou já ouviu para servir de base? Isso para nós adultos, criança, qualquer situação do aprender. Então, eu trouxe essa lâmina aqui que lembra um pouco a nossa conversa anterior, né? Para quem vai assistir gravado, para quem participou, ou agora para servir de trampolim para nossa cognição, né? E a neurociência, que também não tem conflito conosco, né? A neurociência é uma área linda, neurociência aplicada à educação, porque tem neurociência para tudo. Então, a neurociência aplicada à educação, ela é muito bacana e séria também, porque ela não vem para jogar o bebê e a água do banho. Sabe esse ditado? Joga fora o bebê e a água do banho? Não. Ai, agora não tem mais nada, só viva neuro. Não. É uma união, é uma interface. A neurociência, para nós da educação, tem uma frase que eu acho linda, é da professora Marta Helvas. Ela gosta muito de falar assim, fundamentos biológicos da aprendizagem. A neuro é isso, porque tem fundamentos afetivos, tem os psicomotores, e ela vai falar que a neurociência traz muito forte os fundamentos biológicos. Então, do ponto de vista do nosso sistema nervoso, do nosso organismo, como funciona aprender, né? Então, não tem um autor melhor ou pior, né? Tem uma correlação, às vezes tem visões, lentes diferentes de uma teoria para outra, mas em termos do aprender, o que a neurociência traz? Olha, isso que eu estou contando do David Ausubel, que é o trampolim, que é o esquema, né? Que é o nosso conhecimento prévio, faz uma memória, né? Essa memória faz uma marca. O que é isso lá na neuro? O que é isso no nosso sistema nervoso central? São as sinapses. É lindo os últimos achados da neuro que estão trabalhando um tema, né, um conceito que se chama engrama. São marcas, né, lá nos nossos neurônios de quando a gente tem uma aprendizagem fortalecida, porque é uma memória de longo prazo. Então, o que a gente já estava discutindo em termos de didática, de pedagogia, a neuro vem para falar, olha que legal, isso faz sentido, ó, isso precisa rever, né?
Enfim, então a gente sempre tem que pensar por aí, o que as áreas do conhecimento ou ciências podem trazer de contribuição. E eu entrei nessa parte do Euseb, da neuro, tudo só para justificar que a gente está lembrando de palavrinhas que quem também acompanha esse raciocínio teórico já ouviu. A clínica, então, né, no fazer psicopedagógico, ela tem duas palavras importantes, né? Não só palavra no sentido global, mas significado, né? O que ela traz? O que permite a comunicação? Qual que é o sentido estrito dela? Avaliar e intervir. Não coloquei aqui, mas para quem está anotando, pode acrescentar remediação. A ideia, né, num português mais de senso comum, é que na clínica o leite está derramado. Chegou na clínica, é para a clínica, o leite derramou, né? Vamos lá, isso é a remediação. Vamos começar a agir. Para agir, eu não vou fazer uma ação só no relatório que a escola mandou, só no relatório do médico. Todo mundo contribui, que bom relato familiar, inclusive, mas o psicopedagogo precisa do seu olhar, porque nem sempre aquilo que vem no relatório é tudo que a gente precisa saber, né? Então, a avaliação, o que ela quer enxergar? Ou ela pretende, né? Ela tem a intenção de enxergar o pico, né? O pico que é, aliás, o pico é a ponta do iceberg, a gente quer enxergar mais embaixo, né? Porque o que vem na avaliação, às vezes o relatório escolar, é o que está por cima, o que está pipocando, é a queixa na leitura, na escrita, na matemática, mas a composição dessa queixa, qual é? Então, a avaliação, ela tem esse olhar. E quando a gente organiza essa queixa, ou seja, eu já sei, será que é uma dificuldade de aprendizagem, que é diferente de transtorno de aprendizagem, que é diferente de síndrome, né? Quando você organiza essa queixa, e lógico, se a sua suspeita é, por exemplo, alguma síndrome, alguma coisa, não vamos fazer isso sozinho, o tempo todo eu estou contando que ou já vem um relatório prévio da saúde, ou, né, essas pistas que você levanta indicam que a família procura esse profissional. Então, enfim, né, categorizar a queixa é isso. Então, eu não preciso ficar preocupado quando eu recebo aquele relatório, às vezes escolar, a maior parte das vezes, porque o que está ali é uma faceta. Enquanto psicopedagogo que compreende o sujeito integral, você precisa olhar tudo isso, tá? E dentro da intervenção, a partir do que você enxergou na avaliação, daí você começa a organizar a sua intervenção. Já já a gente muda o slide aqui e trata um pouco disso, tá? Se tiverem perguntinhas, vocês podem ir anotando, que eu consigo, com esse layout aqui da nossa live, enxergar algumas que chegam, enfim, algum comentário, tá? Então, é esse eixo clínico, bem importante. Também não coloquei aqui para não ficar repetitivo do encontro 1, da Web 1, mas para lembrar, isso tem, né, essa clínica, essa avaliação, intervenção, a remediação, tem um olhar muito singular. Nós vamos mandar uma orientação escolar, uma devolutiva que a psicopedagogia nomeia por informe psicopedagógico, vamos orientar a família, ok, faremos tudo conforme manda o protocolo. Mas a gente não garante que nenhuma dessas partes vai seguir a orientação. Pode seguir um pouco, pode não seguir nada, enfim. Independente disso, o nosso compromisso é com o nosso aprendente, a criança, o adolescente, enfim, o adulto, quem está na condição do aprendente. Então, a clínica também tem disso, né? Às vezes você manda um ajuste, um pedido de ajuste, uma orientação, às vezes ninguém desse cenário, dessa realidade está caminhando com você, mas o seu aprendente está indo ali, uma vez, 2 vezes por semana, então é nessa relação proximal que a gente vai fazer do limão à limonada. Então, a ideia clínica também não pode ser fantasiosa, que todo mundo segue em todas as instruções, nem sempre é assim. Então, a clínica tem esse lugar. Então, quando eu chamo de singular, não é só porque a gente está pensando nesse sujeito, né, integral, integrado, é também, mas é singular porque muitas vezes resta você e o seu aprendente. Nem sempre todas as orientações são seguidas, né? E daí é naquele espaço com você dia a dia que as coisas acontecem, tá bom? E em contrapartida, o institucional. Quais são as nossas palavras, né, os nossos significados de base? Prevenção e compreensão do coletivo. Então, enquanto o olhar é muito singular na clínica, não que na instituição você perca o sujeito, é tudo multidão, mas o caráter é sim diferenciado, porque se você está na instituição e a tua lupa começa a ficar muito estreita, muito próxima, quer dizer que aquele sujeito não consegue mais ser cuidado só no grupo. É sinal de que
além do grupo, do institucional, ele precisa também de um apoio clínico, pensando até na psicopedagogia escolar, que é a mais conhecida, né? Então, eu sempre conto que a psicoinstitucional é um outro olhar, é uma outra lente, não é fazer um puxadinho na escola e fazer o atendimento de protocolo, né? Por quê? Porque a hora que você precisa fazer isso dentro da escola, tem algo equivocado, né? A não ser que você está alugando um espaço lá na escola para atender. Daí é outra história. Mas a psicoinstitucional, ela não tem o caráter de tirar criança e adolescente da sala para trocar, né, o pneu com o carro andando. O caráter da psicopedagogia institucional é fazer uma discussão com a equipe gestora, com os professores, com os funcionários, de como as ações podem ser melhor ajustadas, organizadas para acolher a demanda singular, às vezes é um aluno de inclusão, uma turma que tem ali um grupo com dificuldade, então ajusta esse olhar e daí sim essa comunidade escolar começa a caminhar melhor. Ou, daí vem a palavrinha que é bem institucional, que é também a oficina, que daí a gente lembra até do que eu comentei, né? Quando a gente falou do estágio EAD, por exemplo. O que é oficina? É quando eu organizo uma atividade de remediação e penso no coletivo, tá? A gente até pode pensar num caráter de oficina para fazer com um só, até no caráter global poderia, mas não é o indicado do ponto de vista teórico. Quando você está lá na clínica com o seu aprendente, com o seu cliente de forma individual, você já está num protocolo, né? Seja por contribuições da arte-terapia, dos jogos de regras, você já está num protocolo. Agora, quando você fala, bom, eu sou psicopedagogo institucional, já fiz uma conversa com os professores para a gente pensar algumas coisas, já orientei os profissionais, funcionários da escola para algumas demandas, e agora? Agora tem um primeiro ano com várias crianças que precisam de mais apoio porque a consciência fonológica não está fortalecida. Daí faz sentido. Eu retiro um pequeno grupo, proponho oficinas, que é assim que outros países que têm psicopedagogia institucional escolar fortalecidas funcionam. Retira essas crianças para oficinas, porque daí o caráter não é tira uma criancinha só, isolada, leva no cantinho, começa a fazer um protocolo que era para fazer dentro da clínica. Não, até porque a gente vai chegar numa avaliação, num produto final, que nem sempre a escola vai conseguir acolher do modo como você, sozinho, lá no seu espaço, sozinha, consegue por 50 minutos, uma hora, dar esse atendimento. Por mais que o professor seja muito disposto, assertivo, bem formado, equipe gestora, a gente nunca pode esquecer do caráter da escola, que é o caráter do diverso, é o caráter do coletivo, essa é a ideia do coletivo. Então, pensar a própria organização da escola, essa orientação de equipes gestora para as oficinas, agora pós-pandemia, gente, é o que mais vem de queixa. Um monte de crianças com um atraso gigantesco. E quando chega para avaliação, poucas são queixas oriundas de organismo. Essa que a gente está falando que precisa do apoio da saúde, porque é uma queixa. Poucas. A maior parte são crianças que tiveram uma mediação pouco assertiva com 2 anos de pandemia, ou não deu muito certo no remoto, ou a família, por vários atravessamentos, além, né, dos mais sérios da desigualdade, não conseguiram acessar, e as crianças mais ou menos ficaram sem mediação, né, organizada, controlada por 2 anos. Então, tem umas que pararam no terceiro, caíram de paraquedas no sexto, né? Porque quem parou no terceiro, quarto e quinto foi remoto, do jeito que o universo permitiu, caiu no sexto, pensa. Um fez o primeiro aninho, às vezes nem firmou, já não foi o primeiro ano firme, passou segundo e terceiro, remoto também, novamente, do jeito que o universo permitiu, caiu no quarto. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Essas experiências que eu estou falando seriam super interessantes de usar oficina, porque daí, lógico que tem um jeito da turma funcionar, um quarto, um quinto, um terceiro, um sétimo ano, a gente tem um currículo, mesmo assim precisa flexibilizar, um currículo rígido não alcança os estudantes, mas mesmo com flexibilizações, às vezes o atraso é tão importante que até a flexibilização fica difícil, né? Às vezes é uma criança que parece que eu estou falando algo mentiroso, mas eu vivo isso. Às vezes é uma criança de 5º ano que está com funcionamento com sorte de primeiro. Então, mesmo você ajustando, são ajustes tão intensos que às vezes a própria atividade adaptada não alcança. Aí é um caso de oficina psicopedagógica se você tem um profissional na escola. Vamos organizar oficinas? Por quê? Porque literalmente a gente tem os estudantes trocando pneu com o carro andando. E daí a gente precisa desse olhar. Isso é muito pensar psicoinstitucional, por exemplo, tá? Nas escolas.
Vou dar uma olhadinha que chegou aqui algumas perguntinhas, só para não ir falando muito sem encontrar aqui as perguntas, né? Passei por aqui. Tem uma perguntinha da Adriana em relação à clínico institucional. Adriana, algumas universidades fazem a formação separado, então tem que prestar atenção. A nossa, como eu falei, com uma carga horária mais de 600 horas, você tem as duas habilitações, tá? Mas às vezes isso tem que olhar. Dificilmente vai vir assim psicopedagogia clínica, mas tem muita universidade para poder, não consegue oferecer o estágio de atendimento, então ela põe, isso é até mais, vamos supor, mais honesto, né? Ela põe na psicopedagogia institucional. E daí, nesse caso, se o diploma sai marcado institucional, se tiver um concurso para a área da saúde, você não pode prestar. O ideal é pegar uma carga horária maior, porque às vezes está fora de São Paulo, né? Está em todo lugar do Brasil, é olhar sim. O ideal é que não venha marcadinho, é que venha ou os dois, né? Clínica e institucional, ou venha só psicopedagogia. E geralmente as cargas horária maior vão dar conta disso, mas a sua pergunta é ótima, porque às vezes a pessoa faz a institucional e não vai discutir nada do que a gente está falando do espaço clínico, tá? Vamos ver mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver mais alguma coisa. Tá, tem uma perguntinha. Peraí que às vezes as coisas andam aqui mais rápido do que eu posso enxergar. Tá falando sobre a hipótese, né? Quantos, é o que eu queria achar o nome, Priscila. Quantos encontros de levantamento de hipótese? De 8 a 10, tá? Tem profissionais que vendem com 5, 6, mesmo para os experientes eu acho rápido. Mas vamos pensar que a pessoa atende já há tanto tempo, tem um olhar, vendeu 6, paciência, tá? Mas assim, uma avaliação bem feita, com tranquilidade, com qualidade, pelo menos 8, tá? Pelo menos. Comercialmente de 8 a 10. Eu sei que as famílias vêm querendo 5, 6, por isso que a gente vê tanto protocolo de 6, mas é totalmente insuficiente, tá? 6 realmente é bem, fica deixando a desejar muita coisa, tá? Acho que é isso. As perguntinhas aqui que foram chegando. Bom, agora que nós já conversamos sobre esse item, vamos passar mais um pouquinho. Essa tela, só tem mais 2 telas, então eu fiz uma do prevenir, uma de avaliar, uma de intervir, tá? Porque daí a ideia é a gente conversando e olhando as perguntinhas. Nós discutimos pouco, como eu sempre comento, a institucional, porque no Brasil realmente não é a psicopedagogia institucional a mais fortalecida. Quando nós vamos pegar aqui os vizinhos, principalmente a Argentina, que é o berço da psico que a gente estuda, ou países europeus que têm uma psicopedagogia que lê o que nós lemos, né? Tem até um professor de Portugal que eu gosto muito, que é o Rafael Pereira, a gente usa muitos testes dele, testes liberados para nós, psicopedagogos, por exemplo, é um nome legal, ele é português, e lá a Portugal, né, no caso Espanha, para a gente pensar um pouquinho aqui de América Latina, Argentina, um pouquinho de Chile e Uruguai, lá na Europa, Espanha e Portugal, que leem o que a gente lê, todos esses lugares, o que é forte é a psicopedagogia institucional. Quando eu falo forte, a publicação é o que é mais conhecido. E tem a clínica? Tem a clínica, só que a clínica é um passo que esse encaminhamento ele é filtrado, né? Porque o psicopedagogo na escola institucional, ele trabalha muito nessa categoria que eu contei para vocês das oficinas de remediação. Então, só depois desse trabalho, quem não caminha é quem é encaminhado para a clínica. No Brasil, a gente tem uma pirâmide de encaminhamentos invertida. A gente tem, né, na rede, como a gente não tem, né, no SUS, o psicopedagogo, você tem uma fila enorme para atendimento multi, pouquíssimo apoio, pouquíssima inexistente praticamente política pública para a equipe multidisciplinar, apoio escolar. Você tem um atravessamento de desigualdade sem tamanho, que faz com que só quem tenha muito uma condição financeira boa possa ter um convênio ou acessar as terapias de forma particular. E é isso que tem de psicopedagogia no Brasil. Então, por isso que a gente fala que a clínica aqui é tão forte. Por quê? Porque aqui tem. Então, como a gente ainda não tem política pública de psicopedagogia, ela não ganha os espaços como deveria ganhar. E daí ela fortalece muito mais a clínica, e a clínica também atravessada por uma classe social, porque é uma clínica pagante. A gente tem poucos serviços praticamente
inexistente de psicopedagogia pública, o que acaba tendo é muito mais voluntariado. E até as universidades que poderiam prestar um serviço, isso é uma queixa séria do compromisso das universidades que ficam aí entregando diploma para psicopedagogo, né? Que não faz um curso sério. Por quê? Porque se todas as universidades, polos e tudo que oferecesse a psicopedagogia, cada cursista atendesse uma criança no final do curso, já era um a menos na fila, um acolhimento. E não tem, né? Geralmente os cursos mandam cada um procurar o seu lugar, não existe observação para psicopedagogo, não é igual escola, que você entra lá para olhar professor, olhar, né? A observação não funciona, não é licenciatura, né? A graduação em psicopedagogia é bacharelado e a pós é pós. Então, a gente também tem esse serviço de extensão que a gente, para vocês terem uma ideia, só quem tem clínica comunitária de psicopedagogia, a Unisa, aqui na região que vocês conhecem, né? Mais aqui onde ela localiza, em Perdizes, para quem conhece São Paulo, a PUC e o SEDES. Os demais pedem para os alunos procurar um lugar, né? E ainda se oferece a supervisão, o aluno pode, numa escola, pedir uma criança voluntariado, que mais tem é criança e adolescente precisando de atendimento. Mas sem supervisão, como é que você vai atender? Né? Então, isso também é muito sério dentro da psicopedagogia brasileira, que é diferente desses outros países, que a psicopedagogia institucional ela é forte, por quê? Porque ela começa na escola, né? Antes do leite derramar. Por isso que a psicoinstitucional ela tem a palavra-chave intervenção. E depois ela sai para a clínica, ok, com uma criança, um adolescente que já passou por atividade pedagógica, que a gente chama de controlada, né? E daí a queixa é muito importante, é uma queixa que prevalece, e daí vai para a clínica, que é o caráter mais saúde. Então, o modo de funcionar é esse. E daí, quando a gente está lá no coletivo, e agora até pensando nas ONGs, nos espaços, né? Nos espaços aqui que a gente vai falar de terceiro setor, né? Ligado ao serviço social, por exemplo, que a gente tem o psicopedagogo em parceria com o Centro da Criança e do Adolescente, Centro da Juventude, o hospitalar, que ele vai pensar muito nessa criança que não está conseguindo frequentar a escola, quando o hospital tem o serviço, são pouquíssimos hospitais que têm o serviço do psicopedagogo hospitalar, e as empresas, que é um campo que está abrindo, que antes ele era muito restrito, e agora a empresa também é um lugar de continuar aprendendo, formação continuada de funcionários, colaboradores, então a psicopedagogia está ganhando esse espaço. E aqui eu fiz a eleição de algumas ações que a gente cuida do coletivo, né? E a gente chama isso de modalidades de atenção. Como é que a gente se aproxima da instituição? É diferente, a gente não vai, né, como um protocolo que daqui a pouco eu abro a sequência do avaliar, que você tem, eu tenho a prova operatória para aplicar, eu tenho a caixa lúdica, você não vai com esse recurso para a instituição. Então, quais são os recursos, pelo menos os globais institucionais? Observação direta, organizada, sistematizada da instituição. O que eu estou contando aqui? Você foi convidado para ser assessor ou fazer um trabalho numa escola, num hospital, às vezes um trabalho até CNPJ, às vezes não é um trabalho que você vai ficar lá todos os dias, né? Às vezes é um projeto que você vendeu ou foi chamado para aplicar. Então, você tem um tempo que você vai ficar naquela instituição. Então, aqui é como que a gente se aproxima. Daí, sim, no institucional, você tem observação neste caráter. Por quê? Porque você, enquanto psicopedagogo, quem tem que entender como aquele grupo funciona para propor. Lá na frente, você pode propor um jogo, um filme para refletir, para discutir uma queixa, mas antes de propor, a gente sempre tem que ter esse bom senso, essa ética e essa sensibilidade. Eu não chego inventando coisas nos lugares, mexendo, tirando do lugar, né? O terapeuta, ele tem isso, muita escuta. Então, como ele chega numa instituição, num grupo? Ele chega observando, entendendo a dinâmica, e daí sim ele organiza uma ação posterior. Então, a observação funciona quando você está lá como um terapeuta que vai ser assessor, alguma coisa assim. Daí você faz observação de espaços, documentos, né? Entrevista aberta, conversa informal. Então, você chega na instituição, você vai conversando com os grupos, às vezes é uma empresa que você vai fazer uma capacitação específica com um grupo, né? Às vezes você vai apoiar o trabalho que o RH e o psicólogo de RH já fazem, porque às vezes eles têm um grupo de funcionários que está tendo dificuldade para poder aprender alguma instrução nova, né?
é muito forte isso na atualidade, a psicopedagogia da década de 80 não pensava, é a contemporânea, que é assim, aprender ao longo da vida, tá? O aprender ao longo da vida é pensar a psicopedagogia em jovens adultos, adultos trabalhadores e idosos, é um campo muito novo na psicopedagogia que tem essa marca, aprender ao longo da vida, tá? Dinâmicas de grupo, daí sim, você leu documentos, observou, conversou um pouco, daí você começa, né, a mostrar um pouco ali o seu lugar, a propor alguma ação, para você não chegar logo chegando e perder ali o grupo porque não construiu vínculo, daí sim o conceito de vínculo, né? E daí a gente, depois de se olhar, propõe dinâmicas de grupo. Então, aqui eu estou pondo uma sequência do que é possível, para a gente ter muita clareza que não adianta pegar protocolo clínico e levar para lá. Então, depois, atividades lúdicas, que eu estou chamando de lúdica, jogos de regras, jogos psicomotores, jogos grupais, jogos corporais. Então, psicopedagogo, gente que gosta de instituição, empresa, hospital, até escola, precisa, terminou o curso, fazer esses cursos de extensão curtinho de práticas corporais, né? Jogos de conexão, jogos interativos, cooperativos, né? Quem não gosta dessa praia, então nem pode ir para o institucional. Por quê? Porque a hora que você chega no grupo, gente, a gente não faz lição com o grupo, né? Lição que eu brinco diretamente. Nós vamos acessar o grupo, é uma música e depois a gente vai trazer uma sensibilização, uma respiração. É uma história, um conto que você lê, oferece uma leitura compartilhada, porque você tem um objetivo de discutir um item. É um trechinho de filme, né? É ali um curta-metragem que você quer passar uma mensagem, é ali o seu, né, a sua dinâmica corporal, uma atividade ali que a gente está chamando de ou jogos cooperativos, ou a dinâmica de grupo, que daquela situação depois você quer pensar uma reflexão. Então, nós temos que ter, sim, cartas na manga, né? Grupo focal, que o nome já diz, você às vezes já fez atividades mais globais, onde todo assunto cabe, de repente chegou num ponto, uma escola que vocês querem discutir a inclusão. Então eu dei um filme para sensibilizar, música, fizemos brincadeiras motoras, tá? Mas a queixa continua no, vamos chamar aqui o personagem de José, é o José. Então é essa criança ou adolescente que afunilou e chegou, aí vale um grupo focal. O grupo focal não é para falar tudo de todo mundo o tempo todo, é como se fosse um estudo de caso, é um foco. Né? Então vamos reunir aí quem está nessa ação para discutir, aqui no nosso exemplo, o José. Então, a roda de conversa, reuniões. Aqui, ó, visita técnica, mesmo você sendo um psicopedagogo contratado, um assessor, às vezes você fala, olha, precisamos olhar a região, a nossa rede de proteção, né? A escola tem uma super queixa, não tem todo mundo, vamos pensar no espaço público, de repente, que chamou. Quem que é rede de proteção? São serviços, é uma lógica intersecretarial. Quem é o serviço social, né, que exerce serviço social na região, assistência social? Quem é o BS mais próximo, quando a gente pensa no interior, né? Quem é o abrigo que às vezes está mandando essa criança para a escola e a gente não conhece? Uma empresa. Ou até uma escola privada. Tem rede? Tem. A diferença é que às vezes você não vai acessar uma rede de um serviço público, mas é a hora que você conta para a gestora, para o gestor, olha, vamos trazer aqui num próximo dia uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo para discutir. Eu acho que esse assunto é tão importante, tão pontual, vamos trazer? Vamos trazer um arte-terapeuta para fazer uma sessão diferente de aquarela, alguma coisa que o psicopedagogo, né, trabalha alguns elementos, mas ele não é específico da área. Então, a visita técnica, a reunião técnica é isso. Quem você precisa chamar para conversa? E treinamentos e assessorias, como eu estava contando lá do lado da empresa, tá? Então, aqui é um flash de elementos que a gente leva para o institucional e que a gente discute pouco, normal, tem pouca publicação, porque, como eu já contei antes, o forte nesses 40 anos de psicopedagogia no Brasil sempre foi a clínica, né? Faz pouquíssimo tempo que a gente está pensando esses elementos aqui. Bom, a partir disso, nosso próximo caminho é um resumo, né? No curso, lógico, a gente discute isso com super profundidade. Aqui é um flash, quem já está formado provavelmente já conhece, mas aqui eu trouxe realmente, né? Porque a gente
tem 1 horinha para falar, então é tudo tão rapidinho, mas eu trouxe para a gente ter uma base do que é protocolo, né? Porque quem está formado conosco, eu falo tanto isso na cabeça que já sai sabendo, mas quem às vezes vem de uma instituição que não olha para isso com cuidado, sai achando que o psicopedagogo vai fazer um dia ele faz a sondagem, às vezes nem chama desse nome, outro dia conta história, outro dia faz jogo, gente, isso não vai para frente nunca. A gente precisa de protocolo, tanto para avaliar e depois para intervir. Protocolo é uma ação organizada, gente, neurociência agora. Se você não organiza a sua ação encadeada com planejamento, que eu fiz, o que eu retomo, você não faz nada, você vira uma fazeção de coisas, né, no sentido da ação, mas com pouquíssimo sentido e pouquíssima assertividade. Então, organizar um protocolo de atendimento a partir dos eixos, e de onde a gente tira isso da cabeça? Não, lá da nossa base de psicopedagogia dinâmica. Lembra dos 4 níveis de estruturação da aprendizagem? Corpo, organismo, inteligência e desejo. É desses eixos que a gente tira aqui, ó, entrevista com a família, que daí, ou com os cuidadores, não esquecer das crianças institucionalizadas. Daí nós temos provas projetivas, que aqui está no plural, pelo tempo, né? Mas as provas projetivas, né? Nesse sentido, que nós vamos ancorar lá todo o conhecimento da psicanálise e das contribuições dessas áreas psi, e a gente usa bastante o recurso do desenho, provas operatórias que vêm lá das contribuições da epistemologia genética do Piaget, daí tem todo um desdobramento, mas aqui é o que não pode faltar, anamnese, né? Quando a gente vai trabalhar lá a história de vida, que a gente chama de história vital, tá bom? Deixa eu só olhar aqui o que chegou de comentário, porque às vezes eu fico com um pouco espaço aqui para enxergar. Daqui a pouco eu retomo aqui o que tem uma colega falando, que a psicopedagogia institucional, né, como é que ela se organiza quando tem situações de transtorno, síndromes, eu já retomo essa parte, tá? Vou só terminar essa linha de raciocínio da avaliação. As caixas diversas, então a gente tem caixas de psicopedagogia diferente, nós temos uma caixa que só sabe quem é bem informado, que chama Hora do Jogo. Por quê? Porque ela tem um equívoco de tradução. Para quem é marinheiro de primeira viagem que não fez a leitura teórica, vai fazer o quê? Vai pegar um jogo, né? Erradíssimo. Jogo vem do verbo rugar, em espanhol, que é a nossa base de leitura, e lá jogar cabe tudo, né? Muito parecido com play do inglês. Para nós aqui não, brincar uma coisa, jogar é outra. Então a caixa Hora do Jogo não tem nada de jogo, é uma caixa de construção. Então esse é um pulo do gato que sempre cai em concurso, né? Que é uma estratégia de Sarah Paim, que é a nossa mãe da psicopedagogia. Então uma das caixas é essa. Sessão lúdicas, daí sim o jogo de regra, porque está totalmente ligado às contribuições da neurociência, como a gente pensa, né? Como anda essa cognição desse aprendente, as sondagens, daí sim leitura, escrita e matemática, triagem psicomotora, um conhecimento, né? Mesmo que global de psicomotricidade, testes padronizados quando você quer aplicar, lógico, os liberados para psicopedagogia, para não ter ruído com nenhuma outra área, e no final a escrita, a produção do informe psicopedagógico. Então, esse é um caminho, lógico, aqui dentro vai destrinchando, né, os encontros, mas esse é um caminho básico, porque senão a gente vai para o atendimento achando que um só faz desenho, o outro só usa caixa, jamais. Você organiza todo o seu eixo. Então, aqui é um eixo básico. E, por fim, vou mostrar a nossa imagem de intervenção, e aproveitando aqui a colega que colocou, né, sobre a questão da prática, da psicoinstitucional, pensando nas questões de inclusão, seria essencial, o psicopedagogo institucional na escola brasileira seria muito importante, porque a nossa inclusão, em termos de legislação, ela é bem organizada da outra palestra, né? Já está acabando o tempo, nem posso entrar tanto nesse assunto. Mas nós que eu digo é Brasil, né? Não só nós. Mas nós não cuidamos do modo como tem que cuidar da inclusão. Hoje as crianças de inclusão, elas, inclusive em escola privada, principalmente, porque a escola pública ela é muito mais de abraçar. A escola privada, mesmo com legislação, ainda pede para a família procurar um lugar mais adequado, né? Que é um jeito educado de dizer que não quer. Então, a inclusão, quem sabe, pode ser o nosso próximo tema, né, de webinar.
Nós temos hoje vagas garantidas, matrícula a legislação garante. Agora, atendimento adequado, não. E aqui fazer uma defesa dos professores e professoras, porque eu sou professora da Prefeitura aqui de São Paulo, tenho um 5º ano de manhã, tenho 3 alunos, né, em situação de inclusão, no sentido que precisam de apoio, sim, e mais a minha sala convencional, e professor, por melhor formado que ele seja, como diz Carl Rogers, ele é humano, né? Uma faceta do professor é professor, a outra é humana. Então, a gente não pode achar que a gente põe esse aluno lá com a matrícula e o professor sozinho vai resolver tudo o tempo todo, onisciente, onipresente. Isso é uma discussão que precisa vir à tona. Nós não podemos mais virar as costas para isso. Garantir matrícula é o primeiro passo de uma escola do diverso, principal do direito a todos. Isso é totalmente adequado, mas o modo como nós estamos acolhendo as crianças com síndromes, com deficiências, como a colega colocou aqui, não está adequado, porque não é razoável imaginar que o professor sozinho ele vai organizar todas essas demandas o tempo todo, porque nós temos várias situações de aprendizagem e isso maqueia o problema que está aqui também, que a gente já colocou, os participantes colocaram que é perfeito, a lacuna de equipe multidisciplinar. A gente tem que fortalecer o SUS muito, muito, e pedir com esse fortalecimento mais psicologia, fonoaudiologia, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, porque não adianta só essa criança, esse adolescente matriculado 5 horas por dia, achando que isso vai funcionar. Isso não funciona nem para criança típica, menos ainda para uma criança que precisa de uma estimulação, sim, de terapia ocupacional, de fono, e isso fica bem mascarado, né? Porque daí essa matrícula resolve, daí dá essa ideia que tudo está resolvido, e não está. A gente tem que fortalecer a equipe multidisciplinar, tá certo? Enfim, e por fim, né, já que o nosso tempo corre, eu já passei 2 minutinhos e a gente já vai se organizar para encerrar. É uma pena, né, porque tem outras perguntinhas aqui, mas eu fui contando à medida que elas apareceram. A intervenção, vamos olhar aqui para a gente finalizar, né? Então, a avaliação era aquele quadro que a gente não pode esquecer de organizar naqueles 8 ou 10 encontros, como a colega que está aqui conosco, Priscila, perguntou, a gente tem que organizar aquilo, por isso que eu falei que protocolo que faz corridinho, você desconfia. Viram quanta coisa a gente tem que fazer? Como que você faz isso em 5 dias, gente? 5 encontros, pouco, né? E aqui agora, para terminar, intervir, né? Quando esse aluno chega, esse estudante lá com você já avaliou, a avaliação já mostrou as pistas, que eixos precisam mais de apoio? Será que é mais um eixo que a gente está chamando de linguagem, matemática, socioafetivo, enfim, né? A hora que a gente chega aqui nessa avaliação, por isso que uma avaliação bem feita é tudo, ela é bússola, gente. No lugar de avaliação, escreve bússola. Ela que organiza o que a gente faz depois. Porque a avaliação precisa ser bem feita, mas ela tem um conforto, ela tem aqueles passos que eu contei para vocês. Você pode mudar de lugar, mas tem aquilo para fazer. Intervenção, não. A intervenção você organiza com pistas, né, do que a gente está discutindo aqui, ó, que eu vou mostrar agora. Mas quem decide o jeito de caminhar é o terapeuta da aprendizagem. Ele que decide se ele começa primeiro com jogo, se ele começa primeiro com leitura, tá? E daí as ações, seja de oficina lá na escola, como eu contei para vocês, ou na clínica, como a gente organiza? Agora que avaliou, por meio de trabalho, né? Com oficinas, abordagem com narrativas, e daí entra todos os gêneros. Por quê? Gente, leitura e escrita não cai de paraquedas. Toda vez que um conteúdo cai de paraquedas no seu consultório, você não está fazendo serviço de psicopedagogo, você está fazendo serviço de reforço. Não é, eu brinco que não é pecado, né? Mas você tem que fazer com consciência. Você só pode fazer serviço de reforço, que a gente chama, né, de um modo mais bonito, de orientação de estudos, quando está tudo certo com a tua avaliação. Aquele estudante está tudo funcionando brilhantemente, a queixa é bem marcadinha. É na leitura, na pontuação e na multiplicação. Daí você tem o direito de dar uma atividade pontual. Do contrário, você sempre precisa olhar a aprendizagem no global. Então, olhar esses eixos, né? Como que eu acesso leitura e escrita? Quais são os nossos recursos de apoio? Os textos, as narrativas, os contos e todas, né? O mito, enfim.
Depois, em certo momento, você vai transitar, você vai trazer um texto informativo, mas o que eu estou querendo dizer é que queixa de leitura escrita, a gente não fala, senta aqui, vamos reescrever do nada. A gente faz um protocolo, mesmo na intervenção. Então, tudo é protocolo, tudo tem sequência. Contribuições da arte-terapia no sentido de mediações estéticas. Quando eu faço organizações de ações, como se fossem sequências de trabalho, que entra música, que entra uma aquarela, entra uma colagem, porque se você não faz isso, você está exatamente colocando como a escola faz. Se for para ele sair da escola, para a família, né, pagar um atendimento para ele repetir um monte de folhinha que ele já faz na escola, não vai funcionar. De antemão, eu já te conto. Se tivesse funcionado, a professora tinha conseguido fazer isso. Então, só essa história de cai folhinha e vamos repetir, não vai funcionar. Isso não é psicopedagogia. A psicopedagogia, ela não é atravessada pela cognição e pela subjetividade, então eu tenho que lançar a mão de todas essas contribuições, né? As contribuições que vêm dos jogos, quando eu quero essa abordagem de eixo objetivo, atividades psicomotoras, principalmente com queixas de 6 a 8 anos, período de alfabetização. Se eu não faço também as atividades corporais, falta, né? Como diz a Maria Montessori, a ponta do lápis, a mão é o corpo inteiro. Atividades de remediação, tem dia que você fala assim, vamos sentar aqui, vamos dar uma estudada, que sua mãe me contou, a professora me escreveu que vai ter prova semana que vem, vamos estudar? Vamos. Não tem problema estudar para a prova, rever uma lição, não tem problema, mas isso tem que estar no seu controle de protocolo. A gente não vive só disso, senta aqui, vamos estudar para a semana que vem. Isso, quando acontece, chama orientação de estudos. Daí você precisa de 2 sessões por semana. Uma para fazer a psicopedagogia, que é esse trabalho global, a criança que precisa de atividade motora, dos contos, dos jogos, e o dia que vamos lá resolver esse monte de lição de casa que ficou atrasadinha. Não tem problema, mas é muita consciência para orientar a família, para orientar seu trabalho. Porque se você atender só fazendo a lição de casa atrasadinha, ok, mas isso é orientação de estudos, não é psicopedagogia, tá? Não é errado, não. Mas você não pode achar que isso vai ajudar a criança a melhorar. Se a queixa dela é só porque não tem alguém para fazer lição de casa, ok, então vamos te contratar para isso, não tem problema. Mas se a queixa é uma queixa de dificuldade de aprendizagem, fazer a lição junto é insuficiente, porque você está na ponta do iceberg e você não acessou a queixa. Depois, atividades de estimulação cognitiva, bem ligadas à memória, atenção, tá? Enfim, dei uma corridinha, porque é tanta coisa para a gente falar, mas aqui também tem as pistas, né? Então, na página anterior tinham as pistas da avaliação e aqui da intervenção, sempre pensando que a gente precisa organizar as ações por encontro, ancorando. Lembra da neurociência? Não deixa cair nada de paraquedas lá solto na cognição. A gente precisa retomar. Lembra que às vezes menos é mais. Um passinho para trás depois faz andar mais para frente. Se a gente entra na agonia que a escola já tem da apostila da lição, nós estamos fazendo a mesma coisa e a criança e o adolescente não avança. O espaço da psicopedagogia, ele é o espaço da terapia da aprendizagem. Então, acho que essa é a mensagem que a gente tem que finalizar, tá bom? Eu agradeço a atenção, agradeço a Bruna que fez aqui, né, segurou a nossa live aqui pela tecnologia. É uma alegria falar com vocês, um grande beijo. Obrigada mais uma vez pela confiança e, enfim, quem ainda não tem meu contato, me encontra lá no Instagram, Aline Perse, e a gente vai conversando por lá também, tá bom? Um forte abraço para vocês e até um próximo encontro.